que eu tava ouvindo uma pregação, e aí se eu não me engano, o Douglas, do Dizoscope, que é alguém que eu gosto muito. Ele veio amanhã, inclusive, aqui no Vem, a gente vai gravar um episódio aqui, né? E gosto muito dele. E aí ele mencionou Enoque, em determinado momento. Aí não, peraí. Enoque é um ascendente de Noé, não é? E aí eu fui abrir a Bíblia, e aí Enoque aparece naquele momento onde todo mundo pula a Bíblia. Que tem aquele momento onde você começa a ter a genealogia. A parte mais chata de ler. Cara, e aí você começa a ver qual é o sentido desse negócio. Então, quando você pega Jesus, para até a linhagem de Jesus, você vê, eu não sei quem que morreu com tantos anos, teve um filho, morreu com não sei quantos anos, teve um filho, não sei quantos. Só, cara, o que eu tô lendo aqui? Qual é o sentido disso? Nenhum. Só que Enoque tem uma coisinha diferente que está escrita, né? E aí eu comecei a ver e falei, beleza, então diz que Enoque, ele teve com 65 anos um filho. Enoque teve um filho com 65 anos. Que foi Matusalém. Que foi Matusalém, e aí diz que ele andou 300 anos com Deus e morreu aos 300, morreu não, né? Foi levado aos 365. Então aqui começou uma grande reflexão, Rodrigo, que eu pensei assim, peraí, se aos 65 ele teve Matusalém, e ele andou 300 anos com Deus e foi levado aos 365, então ele não andou com Deus a vida toda. Ele andou 300 anos com Deus. Mas se ele teve um filho com 65, viveu 365 pelo que a gente conhece, significa que ele só passou a andar com Deus no momento que ele teve o primeiro filho. Então o caminho que Deus trilhou para apresentá-lo e aproximá-lo da presença foi a paternidade. Olha só, ao ter o primeiro filho, ele começou a caminhar com Deus. Isso foi impressionante. Está corretíssimo. Não é? Tem uma autora, controversa, porque alguns falam, não pode citá-la, Ellen White. Ela tem um livro chamado Patriarcas e Profetas. Ela fala, com certeza, Enoque só entendeu o amor de Deus depois que ele se tornou pai. Exatamente. E ela não está sozinha, não. Há outros comentaristas da época dela, como Adam Clarke, comentaristas do século XVIII, XIX, XX, no início do século XX, que falavam exatamente isso aí. É interessante que não fala que Enoque andou com Deus os 365 anos da sua vida. Foi depois do filho, então parece que ele entendeu melhor o amor de Deus nisso. E tem um truquezinho no hebraico aqui, que a maneira como fala que o Enoque andou com Deus é o verbo halar em hebraico, e ele está no Ripfael imperfeito. O que significa isso? É como se ele e Deus se andassem. Eles andavam tão lado a lado um do outro que a maneira poética de expressar a fidelidade dele para com Deus sabe, Os Sombras, aquele antigo que o camarada ia andando e o outro ia imitando assim o gesto. Era como Enoque andava com Deus, imitando Deus. Sabe, Deus assim do lado, e onde Deus pisava, ele pisava. Onde Deus pisava, ele pisava. Enoque, eu vou forçar a tradução aqui para ficar mais próximo do gênero da língua hebraica. É como se eu falasse assim, Enoque e Deus se andaram. A gente não fala assim em português. Eu tô forçando essa tradução aqui para ficar mais próximo do gênero hebraico. Enoque e Deus se andaram, até que não se achou mais porque Deus o tomou para si. E olha que interessante. Aí, quando eu olhei para isso, eu falei, meu Deus, espera, deve ter mais algum segredo aqui nessa genealogia. Aí eu comecei a desenhar, e se você for ver na minha sala lá agora, tá tudo escrito no vidro. Fiz hoje de manhã, comecei a escrever a idade, fazer conta, etc. Aí eu comecei a pensar, falei, bom, Adão e Eva tiveram Caim e Abel, não é? Abel morreu, foi assassinado. Isso, veio Sete. E aí Deus presenteou Adão e Eva com outro filho, Sete, que era dessa linhagem pura, digamos assim. E aí aqui a gente tem duas linhagens, então. Tem uma linhagem pura, digamos assim, abençoada por Deus, enfim, que é a linhagem que vinha de quem agradou a Deus, que era Abel, que é Sete, e você tem outra linhagem que é Caim. E aí, o que aconteceu? Tem um momento aqui que diz que os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas do homem. Exatamente. Não é? E aí, a partir daqui, você vê que o pecado começou a ser disseminado, instalado e de uma forma mais extravagante, né? Porque pensa, você é uma pessoa direita, aí você casa com alguém que é bagunçado. Cara, você vai começar a pegar os trejeitos, vai começar a abrir exceções, vai começar a fazer bagunça, de repente os dois estão pecando, não é? E aí isso começou a acontecer. Aí eu comecei a ver e falei, peraí, foi Enoque que andou com Deus e nenhum outro aqui andou com Deus. Aí eu comecei a ver, Adão. Aí Adão teve Sete. Quando teve Sete, a gente começou a ver as próximas gerações se casando, não é? Então, a primeira geração, Enos. Segunda geração, Cainã. Terceira geração, Malalel. Quarta geração, Jared. Eu falei, tem um sentido esse negócio. Aí fui buscar um versículo em Êxodo 25, 6, que eu castigo os filhos
pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezaram. Eu falei, cara, é até a 4ª geração o pecado por causa dos pais. Então quem está pagando a conta são os filhos por causa do pecado dos pais que permitiu que isso acontecesse. Aí eu olhei para eles e falei, caraca, que sensacional. Porque o pecado vem aqui até Jared, aí depois é Enoque, ele já não tem mais esse castigo de Deus. Só que aí, a continuação desse versículo diz que mas trago com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aí eu comecei a ver, bom, então peraí, então tem Enoque, que andou com Deus. Aí depois de Enoque teve Matusalém. Cara, Matusalém viveu 969 anos. Aí eu fui ver. Adão viveu 930, Sete 912, Enos 905, Cainã 905 anos, Malalel 895, Jared 962, Enoque 365, Lameque 777, Noé 950. Matusalém foi o que mais viveu. O que mais viveu. 969, se não me engano. 969. Ou seja, ele é o filho que mais viveu, que é fruto de alguém que andou com Deus. Aí eu falei, não pode ser coincidência esse negócio. Aí eu pensei, cara, não é coincidência. Porque o que significa aqui é que Deus abençoa os frutos de quem caminha junto com ele. Quem são os frutos? O filho. Os filhos, as próximas descendências. Então quem anda com Deus tem os seus frutos abençoados. Foi o que aconteceu. Eu falei, não, mas são 1000 gerações. Eu falei, tá bom, então Matusalém foi abençoado, foi o que mais viveu. E quem que veio depois de Matusalém? Lameque. Eu falei, mas não tem nada falando de Lameque. Eu falei, quantos anos esse cara viveu? 777 anos. 777. Número da perfeição. Eu falei, caraca! 3 vezes o 7, que é o número da perfeição. Né? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7 para contemplar a perfeição. E ele é 3 vezes perfeito. E ele profetizou sobre Noé, que foi o único que deu origem a tudo. E sabe o que significa Noé? Descanso. Descanso. Noah. Olha isso. Deixa eu interromper um pouquinho. Você falou uma coisa fora do ar aqui que eu acho que a galera em casa deve saber. O Thiago falou assim, Rodrigo, você vai ficar orgulhoso de mim de uma coisa que eu... E, gente, sem puxar saco, tô mesmo. E eu vejo uma evolução aqui muito bonita de vocês três. Porque quando a gente começou... Eu vou descontar aquele primeiro primo que a gente fez lá em Jerusalém, porque lá foi sobre negócio e tudo. O primeiro de Bíblia que a gente foi fazendo aqui, os primeiros eu lembro que vocês usavam alguém, eu não lembro quem, que preparava todo um storyboarding, né? Para você, roteiro, aquela coisa toda. Agora eu tô notando que aos pouquinhos vocês estão abandonando essa preparação, vocês estão preparando com entusiasmo, você está indo atrás. 2 insights que você teve aqui que são bem de comentários bíblicos. O primeiro foi esse que o Douglas falou, que você falou assim, a possibilidade que Enoque só foi entender o amor de Deus depois que ele teve o filho. Né? O 365 anos para 65 anos em diante. O segundo, essa questão do 1000 gerações, você já fez uma correlação daqui lá. Então, o que eu estou vendo aqui é uma coisa muito bonita, que todo mundo que estuda a Bíblia vai aprendendo. Por isso você falou da pós-graduação, é um negócio que a gente chama atenção. Por quê? É como idioma. Quando você aprende um outro idioma, no início não faz sentido coisa nenhuma. Parece que tá 2 marrecos falando. Mas depois que você começa a juntar a palavra aqui, a palavra ali e tal, daqui a pouquinho vai fazendo ligações cerebrais aqui, sinapses, você vai ligando uma palavra com a outra, você vai começando a raciocinar, você sonha naquilo. O conhecimento é a mesma coisa. Então, galera, realmente eu tô orgulhoso. Cara, que bacana. E Noé significa descanso. Para culminar tudo isso que você falou, Noah, em hebraico, e esse sentido de descanso é aquele que assim, sabe quando você chega em casa e fala, que é importante. Né? O Noah é aquele exalar assim de terminei, eu tô descanso. Depois que o cara construiu a arca e colocou um monte de bicho aí dentro, ele tem que descansar mesmo, né? Não tem mais o que fazer, né? Mas uma pergunta que você falou muito da idade. O que uma dúvida que me gerou. Todo mundo naquela época tinha essas idades ou era uma coisa muito especial de uma correlação direta com... Eu acho excelente essa pergunta. Você quer falar alguma coisa antes?